Estamos gravando. Eu vou querer falar alguma coisa antes, professora? Não, vocês podem tocar, depois no final eu falo. Então, beleza, então, vou iniciar. Boa noite, pessoal. Obrigado, Romeu, por ter acertado o nosso convite, por participar dessa aula, né, para nos ajudar a entender melhor como que funciona o custeio de Kaizen. A gente vai falar uma breve introdução rapidamente, eu e o Leonardo, da parte teórica. Aí, do contexto histórico, certo? Ele surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial, em meados de 1950, certo? Com o término do conflito, onde o Japão estava devastado, e deu início a diversos projetos na área da gestão e administração. E esses projetos tinham o objetivo de reestruturar os processos industriais para que empresas japonesas voltassem a ser competitivas globalmente. Então, assim que se iniciou os estudos focados em qualidade, que com isso surgiu o método de Kaizen, que é um custeio de melhoria contínua, que hoje é utilizado no mundo inteiro. Aí a metodologia dele se baseia nas questões socioculturais do Oriente, segundo as quais todos os indivíduos em uma empresa devem estar comprometidos com a redução de custos, redução de desperdício e aumento de produtividade. Então, esse é o foco dele. Aí, como já foi dito, é uma ferramenta de melhoria contínua, certo? Adotando métodos de manufatura enxuta, que melhoram tanto a qualidade quanto a produtividade, a segurança e a cultura do local de trabalho. Aí, de acordo com a metodologia, a aplicação de pequenas mudanças diárias resulta em grandes melhorias ao longo do tempo, ou seja, eles é utilizado como pequenas mudanças que servem para melhorar, em geral, o ambiente a longo prazo. Aí tem uma particularidade que, para que realmente ele funcione, todo mundo tem que estar envolvido no processo, desde o chão da fábrica até a alta administração, ou seja, todo mundo tem que estar envolvido, engajado nesse projeto para que ele possa funcionar. Aí, já nas características, como foi de ter um trabalho de coletivo, certo? Ou seja, ele não consegue funcionar individual, tem que todo mundo estar envolvido para que esse método possa funcionar. E também ele é focado com que o ser humano é o bem mais valioso que existe na organização, devendo ser incentivado a direcionar seu trabalho para as metas compartilhadas da empresa, sem que deixe de atender às suas necessidades pessoais. Ou seja, cada um faz seu papel, desempenhando um papel geral para atingir o objetivo da empresa. E, como foi dito, né, a satisfação e responsabilidade são de valores coletivos, ou seja, todo mundo tem que estar envolvido para que o processo funcione e tenha efetividade. Aí o Leonardo vai continuar aqui nesse próximo slide. Boa noite, colegas. Boa noite, Romeu. Obrigado por aceitar o convite aí. Bom, dentro do método Kaizen, o principal objetivo, com certeza, né, é o fazer mais com menos, né, com menos recursos, no caso. Então, a otimização dos recursos, e por isso que frisa tanto a questão do desperdício, né, combater o desperdício ao máximo e maximizar os recursos disponíveis, de forma que você consiga fazer mais com menos, né? Mas também é focado na melhoria da qualidade, certo? Não é simplesmente fazer mal feito, é fazer bem feito com qualidade. Por quê? Porque o objetivo é competitividade, lembra lá. Então, as empresas japonesas saíram devastadas, Segunda Guerra, tiveram que se modernizar, e aí o objetivo era competitividade, voltar para o mercado global. Voltar para o mercado global com poucos recursos, porque o Japão, depois da Segunda Guerra, saiu devastado, não tinha recurso, não tinha gente, então eles tinham que valorizar o que eles tinham e fazer o máximo que eles podiam com o pouco que eles tinham, certo? Então, ali, melhoria na qualidade, redução de custos, aumento na satisfação do cliente. Aqui a gente tem uma situação interessante, que é o pós-venda, né? Que antes da Segunda Guerra Mundial, a gente mal se falava em pós-venda, certo? E aqui a gente começa a ter a preocupação da satisfação do cliente, a gente começa a falar em controle de qualidade,
a gente começa a falar em pós-venda, certo? Que é aquela questão da fidelização. A questão da segurança, se tem qualidade, tem que ser seguro também, certo? Redução de desperdício, que é a redução, né, de desperdício, porque recurso é algo valioso e é algo caro, algo que custa, né, tem valor. E aumento da produtividade, ou seja, a gente volta aqui para o recurso humano, né? Então, você criar condições para que os seus funcionários, colaboradores, como você queira chamar, sejam mais produtivos. O resultado, né? Então, o método Kaizen tem o ser humano como uma das ferramentas mais valiosas da organização, levando à melhoria da cultura geral da empresa, resultando em aumento da retenção de funcionário. Funcionário feliz e satisfeito não procura emprego em outro lugar. Melhora na comunicação e cooperação entre os colaboradores, né? É aquela questão hoje em dia isso é muito comum, né? Tipo, aquela sala enorme, não tem mais setor, quer dizer, até tem, né? Fisicamente não existe mais setor, não existe mais sala do setor tal, sala do setor tal. Todo mundo trabalha junto, está todo mundo envolvido no mesmo projeto. Aumento da moral das equipes e satisfação dos funcionários. Ou seja, se um projeto deu certo, os funcionários estão felizes, né? Aumento de satisfação. E garante mais investimento pessoal na empresa entre funcionários e gerentes. O que significa? Quem trabalha feliz se compromete mais com a organização e consegue doar mais de si para a organização, certo? Então, a valorização do funcionário é o foco ali do método Kaizen. Só lembrando aqui que o método Kaizen, né, é um método japonês, para deixar bem claro, ele não é um método único, existem vários ideograminhas, se for pesquisar na internet, você vai ter lá várias coisas e tal, explicando várias, para tal coisa você usa tal coisa, então, são vários fluxogramas, várias situações que seguem essa metodologia, né, Kaizen, que é uma metodologia de retroalimentação cíclica, né, que o pessoal fala, né, aí já mais trazendo para o processo produtivo mesmo, né, que você determina períodos de tempo de avaliação, e esses períodos de tempo você vai retirando essas informações que voltam ao sistema como forma de melhorá-lo no próximo ciclo, né, mas o que é um ciclo? Depende, né, se for o ciclo de produção de uma caneta, pode ser 10 minutos, se for o ciclo de produção de soja, pode ser 4, 6 meses, entendeu? Então, se for, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço, o ciclo de produção pode ser o ano fiscal, que é 1 ano, né? Então, isso vai depender muito da organização em si, da atividade dela, certo? Mas essa é a grande sacada, assim, do método Kaizen é isso, né? São ciclos de retroalimentação, certo? Que vão gerar informações que vão voltar para o sistema de modo a melhorar o sistema, né, de torná-lo mais efetivo, né? Lembrando que no método Kaizen não existe sistema perfeito, todos eles são aperfeiçoáveis, né? Todos eles são trabalháveis. Então, e essa é uma contribuição dos japoneses, né? Foi uma contribuição da montadora Toyota, né? Começou com a Toyota, até onde eu pesquisei, e ela perdura até hoje. O método Kaizen no Ocidente, pelo menos, né, não posso falar pelo Oriente, que eu não conheço a experiência corporativa deles, mas no Ocidente perdura até hoje como um dos métodos mais adotados, né. Se é o melhor, não sei, não cabe a mim decidir, mas é um dos mais adotados. É isso, professor, é isso, Romeu. Terminamos por aqui. Né, o Romeu acho que vai falar um pouquinho mais da parte prática também, que é a vivência que nós não temos. E é isso, se alguém tiver pergunta, não sei a hora que pode mandar, mas pode mandar. Tá. Bom, deixa eu me apresentar para todos. Meu nome é Romeu, sou engenheiro de produção, sou formado na Universidade Federal de São Carlos, me formei em 1985, trabalho com consultoria desde 1990, com um intervalo de 4 anos nesse período aí que eu fui gerente de engenharia da Faber-Castell. Tá? Então, assim, eu atendo empresas de todos os portes, desde multinacionais, com menor incidência, porque multinacionais normalmente têm suas equipes próprias, né? São melhores estruturadas, e muitas empresas nacionais familiares, de pequeno e médio porte. Esse seria, vamos dizer, o nosso principal nicho de mercado. Voltando um pouquinho para a parte da teórica que vocês falaram, isso tudo está correto. No pós-guerra, o Japão estava destruído,
e principalmente na Toyota, né, o mercado japonês ele era pequeno, as empresas não tinham, e era constantemente assediado pelas montadoras de fora, que trabalhavam com produção em massa. O mercado japonês era um mercado de pequenos caminhões, caminhões um pouco maiores, carros econômicos e carros de luxo, num volume pequeno. O Japão estava com uma escassez de recursos, então eles tinham que produzir alguma coisa com mais qualidade, mais valor agregado para conseguir competir com as montadoras dos outros locais do mundo. A Toyota estava numa crise muito grande, e aqui acho que vem um ponto que é importante a gente entender. A Toyota demitiu um quarto da sua mão de obra e fez um acordo que os demais funcionários não seriam demitidos, seriam vitalícios. E ganhariam de acordo com a senioridade. Então, primeiro ponto, a mão de obra deixou de ser custo variável para ser custo fixo. Então, eu tinha a garantia do meu emprego, né? E, em troca, essa mão de obra se comprometeu a, junto com a empresa, buscar as melhorias necessárias para que a empresa progredisse e conseguisse um produto de qualidade e alto valor agregado. Então, esse é um ponto fundamental, que quando a gente está falando de sistema Toyota de produção. Eu tenho uma mão de obra que não corre risco de demissão. E aí eu faço uma primeira observação. Eu fiz 8 eventos. Eu falo Kaizen, vai ser difícil eu falar Kaizen, né? Então, vamos lá. Com uma consultoria japonesa chamada Shinjitsu, quase todos eles, os consultores, só vão para essa consultoria após terem trabalhado 35 anos em alguma empresa, Toyota ou outras, e eu era contratado para organizar o evento, para preparar o evento 3 ou 4 semanas antes, né, quais as áreas que a empresa gostaria que fosse feito um projeto de melhoria. Eles chegavam numa segunda-feira e iam embora numa sexta-feira, e essa semana era intensa de melhoria. E, para eles, é inconcebível uma melhoria causar uma demissão. E a maioria dos empresários brasileiros esperam que você faça uma melhoria para reduzir mão de obra. Então, esse é o primeiro ponto de diferença fundamental. Como é que eu convenço alguém a fazer uma melhoria se essa melhoria pode gerar sua demissão ou de um colega de trabalho? Tá? Então, esse é o nosso grande problema. Então, essa decisão da Toyota é uma das coisas que os japoneses falam até hoje. Quando uma empresa está numa situação muito difícil, não se fala em Kaizen, você vai tomar uma atitude drástica, você vai ver qual é a redução necessária, fazer esse corte, e aí sim, você vai entrar com um plano de melhoria contínua com aqueles que ficaram e que estão garantidos, não como no Japão, garantidos até a morte, mas por um período de estabilidade. Tá? O nosso problema aqui no Brasil é que quando se chamam, eu vou falar do meu caso, uma consultoria, é porque a coisa já está bastante difícil. Nesses 30 anos aí de consultoria, eu posso dizer para vocês que 2 empresas nos chamaram para fazer trabalhos quando elas estão bem. Uma dessas é essa que eu estou indo aqui. Que eu frequento essa empresa, não todo ano, não seguidamente, mas desde 1999. Então, ela está bem e ela tem ciclos que ela quer melhorar mais ainda. Né? Então, nunca é um trabalho de sob pressão, nunca é um trabalho para demitir, sempre é um trabalho para a gente conseguir produzir mais. Quando eu comecei com a consultoria, em 1990, os empresários te chamavam para produzir mais, o máximo possível com os recursos disponíveis. Né? E isso não fazia, de fato, muito sentido, porque ninguém pensava na demanda. Hoje, todo mundo quer produzir aquilo que a gente vende, que tem demanda, né? Com o mínimo recurso possível. Tá? Então, essa é uma diferença do começo para agora. Voltando um pouquinho, então, para a história, então, isso é importante. Esse é o contexto da Toyota. Eu demiti, essa demissão fez com que o presidente pedisse demissão, porque no Japão era uma vergonha demitir um quarto dos funcionários por causa de uma crise, não ter conduzido a empresa bem. Mas eu garanto para os que ficam estabilidade, e eu consigo com isso com que eles me ajudem nas melhorias.
tá? Então, isso é um ponto fundamental do processo do sistema Toyota. Outra coisa que eles começaram a fazer lá naquela época era produzir só o necessário, que é o tal do just in time. Ou seja, eu só vou produzir o que eu vendo sem nenhum tipo de estoque, né? Vocês tocaram nisso, que é um ponto importantíssimo, respeito pelo ser humano. Isso era fundamental na relação. O que a gente escuta muito aqui? Eu não estou generalizando, mas de uma maneira geral, o que a gente escuta assim, ó, eu pago meu funcionário em dia, o que ele quer mais? Bom, pagar o funcionário em dia é obrigação, não é respeito. Eu pago meu funcionário em dia, mas depois eu não tenho um banheiro em ordem, eu não tenho assento nas privadas, eu não tenho papel para enxugar a mão, eu não tenho sabão, eu não tenho um refeitório decente, eu não tenho lugar para ficar na hora do almoço. Mas sempre tem. Ah, mas eu pago em dia. Pagar em dia é obrigação. Ah, mas eu deposito de fundo de garantia. É obrigação. Né? Só para a gente entender um pouco as diferenças do que a gente enfrenta aqui no Brasil no dia a dia. E, então, esses são, para mim, aspectos assim, fundamentais para o sucesso da Toyota. E o sistema todo também foi baseado na consciência e na atitude do funcionário japonês, né, que é bem diferente de um funcionário nosso aqui no Brasil, ou de um funcionário do Ocidente. Uma outra coisa interessante de a gente saber é que eu recomendo que vocês leiam 2 livros, se quiserem se aprofundar no assunto. Tem vários, mas 2 livros. Um é A Máquina que Transformou o Mundo, que mudou o mundo. Depois eu posso passar. Outro é esse aqui, ó, O Nascimento do Lean, né? Que são conversas com o Taishi Ono, com o Eiji Toyoda, onde eles contam que de 1950 até 1970 eles não tinham nenhuma ideia que eles estavam criando um sistema de produção. Eles estavam atendendo necessidades que surgiam para ser competitivos e produtivos. Então, eu vou lá, eles visitam a Ford nos Estados Unidos. Poxa, eles têm uma prensa para cada tipo de peça estampada que produz 24 horas a mesma peça. Pô, mas ele não tinha condições de ter aquele número de prensas e ele não tinha volume para produzir uma peça em 24 horas por dia. Ele tinha que fazer várias peças numa única prensa. Aí eles desenvolvem o setup rápido, eles desenvolvem o Kanban. Aí eles... Então, ao longo desses 20 e poucos anos que eles vão desenvolvendo ferramentas, só em 1970 e pouco é que eles se dão conta que eles criaram um sistema de produção. Tá? Então, baseado nesse contexto, uma empresa que tem seus funcionários fixos, com estabilidade, e o que eles falavam para a gente aqui nos eventos, né? Se você consegue reduzir a mão de obra, essa mão de obra deve ser utilizada no escritório do Kaizen para promover mais melhorias. Né? Então, eu me lembro de um desses eventos que um diretor aqui de uma empresa falou, não, mas eu preciso reduzir minha mão de obra. E aí teve uma discussão terrível, e os japoneses só falavam em japonês com uma tradutora, e uma discussão até foi interessante, porque a tradutora ficava tão irritada quanto o consultor. Então, ela conseguia transmitir a irritação dele porque ela estava irritada. Então, para eles era inadmissível a demissão. Acho que um outro ponto importante disso tudo, dito aí pelo Taishi Ono, que é considerado o pai do sistema Toyota de produção, que a gente faz Kaizen quando a empresa está bem, só para deixar isso reforçado. Eu não tenho clima para fazer isso quando a empresa não está bem, justamente porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas e não com melhoria. Tá? Então, a hora da gente fazer melhoria contínua é quando a empresa está bem, quando ela está rentável, vendendo, tem mercado. Tá? E isso, de novo, é muito difícil o empresário ter uma cabeça aberta nesse ponto. Quando ele está bem, ele não quer, vamos dizer assim, gastar dinheiro. Para isso aí é gastar dinheiro. Eu estou bem, não quero gastar dinheiro.
Quando ele não está bem, ele gasta esse dinheiro na esperança que você resolva todos aqueles problemas, tudo aquilo que ele deixou acumular num longo período para ver se ele consegue sair dessa situação. Tá? Então, só para a gente situar um pouquinho de contexto das diferenças do como surgiu lá e como a gente enfrenta aqui. Tá? Bom, eu gostaria que vocês fizessem perguntas agora. Assim, eu tenho trabalhado nesses últimos 30 anos no chão de fábrica. O que é o Lean Manufacturing? Né? Os americanos aí fizeram um grande estudo sobre o sistema Toyota de produção, colocaram tudo embaixo de um guarda-chuva e chamaram de Lean Manufacturing. Né? Mas quando a gente fala... Eu cheguei a perguntar, eu fiquei muito com esses japoneses, né? 8 eventos, né? E eu cheguei a perguntar o que eles achavam de Lean, né? Eles ficavam ofendidos, né? Porque eles não querem que se chame de Lean Manufacturing, um sistema Toyota de produção. Tá? E eles têm uma capacidade absurda de enxergar o que está acontecendo e de propor melhorias. Eu vou citar alguns exemplos antes de vocês fazerem perguntas. Né? Eu perguntei para eles, né, que na teoria fala para se fazer 7 layout, dos 7 pontuar, e dos 2 primeiros tentar fazer um 8º. E eu falei, quantos layouts vocês faziam? Ele falou 120, 130 no mínimo, antes de tomar uma decisão. Né? Então, assim... Né? E um desses projetos de consultoria foi na Faber-Castell, que tinha uma planta no centro de São Carlos, uma planta mais afastada, e queria levar o processo de produção do lápis cru, estava nessa planta mais afastada, o acabamento, que é pintar o lápis na cor da mina, apontar, embalar, estava numa planta no centro da cidade. E a Faber tinha feito um plano de fazer a mudança por uma planta única em 3 meses, e já tinha elaborado quais seriam os estoques que ela teria que fazer para parar a produção e fazer a mudança. E eles chegaram, né, foram consultados, e eles falaram assim, ó, no Brasil vocês planejam em um dia e mudam em um ano. Vocês têm que planejar em um ano para fazer a mudança o mais rápido possível. E aí eles falaram para nós vamos fazer essa mudança em 1 semana. Aí a diretoria da Faber-Castell ficou arrepiada, né? Bom, vamos fazer essa mudança. Né? Bom, e aí a gente foi trabalhando com eles até que veio a semana de um evento para a gente programar a mudança. Então a gente tinha que programar no desmontado na máquina qual que era o primeiro parafuso e o último e fazer um roteiro. Qual a primeira máquina que ia entrar no caminhão, que seria a última que ia sair, então a última que ia entrar era a primeira que ia ser posicionada. Um negócio impressionante. Mas para resumir, mudamos a fábrica em 1 semana, depois da presença deles aqui. Tá? Então, a gente, no primeiro momento, a gente até não acredita, mas depois que a gente começa a trabalhar e enxergar aquilo que eles fazem, a maneira que eles pensam, esses 8 eventos valeram mais do que 1000 cursos aí de Lean, de Kaizen, né? E teve uma outra situação interessante também, que numa determinada empresa, eles acharam um monte de problema, e falaram, mas por que esse monte de refúgio? Ah, isso é porque o tempo estava muito úmido, a secagem não foi eficiente. Aí eles viraram para a gente e falaram assim, vocês são agricultores ou vocês são uma indústria? Porque quem se preocupa com o tempo é agricultor. Um processo industrial não pode ficar sujeito à variação da temperatura. Né? Então, assim, eram semanas incríveis que a gente passava muita vergonha, né? Porque eles davam uma lição atrás da outra. Nunca rindo, nada, mas era uma lição atrás da outra. Né? Então, isso foi um aprendizado muito grande. E assim, se vocês forem perguntando algumas coisas, talvez eu vá me lembrando de outras coisas, ou vá tirando outras dúvidas de vocês, tá? Eu prefiro que seja assim do que eu ficar tentando lembrar, porque não tem muito de teoria para a gente conversar, né? Porque a teoria está claro aí para vocês. Né? Vocês estão mandando por escrito aqui? Léo, faz por voz, abre o microfone e fala. Então, Romeu, você estava falando acerca dessas mudanças,
né, resistência, dessa questão cultural, até pelo que entendi, até uma questão cultural brasileira, eu concordo, é mesmo. Essa resistência que o empresariado tem, principalmente o médio e o pequeno, né, de implementar essas mudanças culturais, as mais difíceis são as culturais. Como que a gente quebra essa resistência, sabe? Como que você traz para essa pessoa que essa mudança tem alguma lógica, algum sentido? Então, ao longo desses anos todos, em 2 empresas a gente não conseguiu fazer mudança nenhuma. Nós perdemos para os donos. Eles nos contrataram, pagaram boa parte do projeto e eles não deixaram as mudanças serem implementadas. É uma coisa impressionante, né? Você é contratado por uma pessoa, ela te paga e ela não deixa você fazer o trabalho. Então, ao longo desses anos, a gente desenvolveu algumas dinâmicas. Então, quando a gente começa um trabalho numa empresa, com a diretoria ou com os proprietários, eles são os primeiros a participarem dessa dinâmica. É uma dinâmica muito simples, mas que abre muito a cabeça. E depois, antes de começar o trabalho propriamente dito, é uma dinâmica que participam 4 pessoas por vez. A gente faz isso com todos os funcionários da empresa. Todos os funcionários da empresa, mesclando os participantes. Não precisa ser necessariamente o administrativo e só a produção. A gente escolhe 4 pessoas, define um calendário e coloca essas pessoas para fazer essa dinâmica. Esse é um primeiro ponto. Isso ajuda a abrir muito a cabeça. Depois vem os treinamentos específicos. Quero trabalhar setup rápido. Eu pego um bom número de funcionários, né? Com essa dinâmica, a gente já consegue identificar as pessoas que são mais animadas, mais entusiasmadas para participar do projeto. E aquelas que são mais tímidas ou aquelas que são mais resistentes. E aí a gente começa, eu quero tal pessoa fazendo esses treinamentos. Lógico que para fazer uma redução de setup tem que ter pessoal de manutenção, etc. Tem que ter alguém de planejamento, né? E a gente vai pegando outras pessoas. E assim, para cada uma das ferramentas, a gente vai treinando as pessoas. Então, todos fazem a dinâmica e todos recebem o treinamento em uma ou mais ferramentas. E a gente conduz o trabalho de uma maneira com que eles façam as modificações. Léo, a maioria das soluções dos problemas da empresa está na cabeça das pessoas. Eu não chego numa empresa, por exemplo, agora, que produz, sei lá, eu vou numa metalúrgica que faz carrinho de mão. Eu não entendo do processo de fazer carrinho de mão. Aí, no outro dia, eu estou numa madeireira que faz porta. No outro dia, eu estou na fábrica que faz lá. No outro dia, eu estou numa confecção. Eu não consigo saber o processo de cada uma dessas empresas. Eu sei o necessário para mapear e para fazer, mas o que a gente faz é a gestão das pessoas e das ferramentas. As soluções já estão na cabeça das pessoas. Então, o que a gente faz é treinar naquelas ferramentas, fazer com que elas pensem e dar as principais dicas. Então, por exemplo, isso tudo tem que ser feito com muito tato. Eu tenho um processo produtivo em 8 etapas, uma das etapas é gargalo. É nessa que eu tenho que focar para fazer a melhoria, normalmente. Muitas vezes as pessoas vêm com uma melhoria num processo que não é o gargalo, que ele até tem sobra. Então, eu não posso desanimar essa pessoa falando, não, aqui você não precisa fazer. E eu preciso valorizar o que ela fez e, ao mesmo tempo, mostrar que eu só vou ter impacto numa melhoria se aquilo servir para o sistema todo. Entendeu? Para realmente ter uma efetiva redução de custo e um ganho de produtividade. Então, o trabalho de quem faz melhoria contínua, que nem a gente, que quando vai estar coordenando, é justamente isso, é garantir a motivação, garantir com que as pessoas façam esse trabalho, mostrar para a direção da empresa que eles são capazes, né? E que eles é que estão desenvolvendo o trabalho. E valorizar todo e qualquer esforço. Uma pequena melhoria tem que ser valorizada, entendeu? Porque isso faz com que a pessoa busque uma outra melhoria. Um outro ponto importante é que a melhoria não é só para aumentar a produtividade, não é só para o lado da empresa, né? Vocês colocaram lá que eu tenho que melhorar o ambiente de trabalho,
eu tenho que melhorar a segurança do trabalho, eu tenho que melhorar a ergonomia do trabalho. Posto de trabalho é extremamente importante. O operador confortável está mais satisfeito, também produz mais. É uma troca, mas tem que ser para os dois lados, né? Não pode ser só para a empresa, né? Quando eu falo de segurança, quando eu falo de iluminação, de ventilação, de banheiros limpos e com tudo que é necessário para se usar, tudo isso faz parte da melhoria. Então, a gente fica nessa coordenação, mostrando para a empresa tudo que é bom para ela e mostrando para ela também que às vezes uma melhoria que não é na produção, mas vai trazer um impacto indireto para o aumento de produtividade. É um trabalho, e eu chamo isso de catequese. Você tem que catequizar o dono da empresa e depois as demais pessoas. Eu te digo que as pessoas do chão de fábrica são mais fáceis do que os donos da empresa. Mas tem alguns muito resistentes. Então, esses muito resistentes, você inclui num grupo, você começa a colocar desafios para eles. Existem casos que a pessoa não muda, já teve casos de pessoas que pediram demissão por não aceitar uma mudança. Teve um caso numa empresa que foi mudado o layout, a pessoa pediu demissão por mudar a máquina dela de lugar, né? E falamos, tentamos, um funcionário tinha 22 anos de empresa, foi embora. Então, esse é o ponto do trabalho, entendeu? É uma catequização, desde o dono da empresa e também, desde o princípio, mostrar que isso não é um trabalho milagroso que vai mudar a empresa em 1 ou 2 meses, né? E que também não é um trabalho que dura enquanto durar a consultoria, no nosso caso, né? Ele tem que ser perpetuado. Por isso que a gente treina muito as pessoas. O treinamento é a base de tudo, né? Então, a gente criou uma dinâmica que quebra esse gelo inicial e faz com que as pessoas, de maneira muito simples e sem entrar muito em teoria, entendam aquilo que a gente pretende fazer na empresa. Tá? Então, você vai falando e eu vou lembrando a teoria, né? Como é que isso daí fecha com as teorias que eu já conheci. Por exemplo, tem um artigo, acho que é da Mackenzie, que fala que os subordinados, eles vão muito mais na cabeça de quem lidera eles do que no que está escrito, né? Vamos dizer assim, a empresa tem lá o seu estatuto, né? Missão, visão, valores, e ela diz que é aquilo lá, mas na verdade os subordinados seguem o chefe. O que o chefe fala, eles fazem, e eles justificam, não, o chefe falou para fazer, eu fiz. Eles não. Então, assim, eles são muito mais ligados à pessoa a quem eles são subordinados do que à empresa em si. Esse seu trabalho, ele já tenta ajustar essa questão do que o chefe quer ao que, né, a missão, visão, valores, ajusta isso daí para, então, esses valores ser passados dali em diante, né? E aí eu fico imaginando o desafio disso, que igual você falou, que muitas empresas que você trabalha são familiares, que deve ser um desafio muito grande, porque ainda mais se o fundador ainda está próximo, né? Quando já passou algumas gerações, tende a ser mais profissionalizado. Mas quando o fundador ainda está acompanhando, eu criei essa empresa assim, eu sempre fiz assim, essa empresa é o que é por minha causa, como assim, né? Esse é um ponto importante que você tocou. A gente precisa, e isso a gente tem na Ótima, respeitar aquilo que foi conquistado pelas pessoas. Isso não significa, é o que eu sempre falo para eles, isso não significa que não se pode melhorar daqui para frente, mas existe todo o respeito por aquilo que foi construído até então. E se essas pessoas procuraram uma empresa para ajudar, é porque elas sentiram alguma necessidade de melhorar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro no começo. Você tocou num ponto importante aí também, a Léo está falando de resistência, às vezes o chefe não quer que o funcionário dele se destaque com os processos de melhoria. Então, esse é um ponto também que a gente precisa trabalhar bastante para não ter esse tipo de ciúmes, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco esse cara vai tomar o meu lugar. Então, esse é o principal processo.
O trabalho de melhoria contínua, o trabalho aí de Lean Manufacturing, como queira chamar, ele é um trabalho 70% comportamental. 30% são as ferramentas técnicas, é aplicar uma ferramenta, é fazer um estudo de tempo, uma cronoanálise decente, é fazer um balanceamento de produção, é fazer um bom dimensionamento de estoque baseado na demanda e baseado nos tempos dos processos produtivos. Isso tudo é planilha, é cronometrar, isso é fácil, você não tem problema nenhum. Isso é 30% do trabalho. 70% é comportamental, é conseguir transformar a maneira das pessoas pensarem, tá? Esse é o principal ponto do trabalho. Isso realmente é desafiador. Esse é o maior desafio, né? A gente, às vezes, passa horas na sala com o dono nesse trabalho de convencê-lo e mostrar que as coisas estão no caminho correto, tá? Esse E é um assim, ponto. uma coisa que eu queria assim entender um pouco melhor. Tem o sistema Toyota de produção, e aí dentro do sistema Toyota tem as ferramentas, igual você falou, que aí tentaram mudar para o Lean, né? Eles chamam de Lean, mas é a mesma coisa, né? Então, o Kaizen é uma das ferramentas ou ele é algo maior dentro? Como que é? O Kaizen é definido de tanta maneira, né? Acho que vocês colocaram aí, são melhorias, pequenas melhorias, um pouquinho por dia, no dia seguinte estando melhor do que amanhã, estando melhor que hoje. Eu diria que o Kaizen, ele é Uma ele é filosofia um, na qual as ferramentas se sustentam, talvez? ele é o fluido por onde essas ferramentas caminham, né? Ele é o meio por onde essas ferramentas caminham. Eu tenho que ter esse clima de melhoria, né? Eu não sei se ele vamos dizer que ele é uma filosofia. E aí, para obter essas melhorias, eu tenho várias ferramentas, né? Eu tenho o 5S, eu tenho aquilo que eu falei, o cronoanálise, balanceamento de produção, trabalho padrão, o just in time, o fluxo de uma peça, né? Bom, não existe, para a gente comentar um pouquinho, não existe estoque zero em empresa, né? Isso eu tive oportunidade assim, nos almoços, nos jantares japoneses, não existe estoque zero, quando a gente fala é um desejo ter o estoque zero, mas não existe estoque zero, né? O estoque desejado é aquele mínimo que garanta a continuidade do processo produtivo. E o fluxo de uma peça, numa célula você até consegue, principalmente em células de confecção, você consegue fazer o fluxo de uma peça em peça. Mas esse fluxo de uma peça só seria o fluxo do mínimo lote possível de ser produzido, né? Então, o Kaizen seria uma filosofia que sustenta todas essas, por onde eu consigo sustentar essas ferramentas de melhoria contínua, tá? E eu preciso fazer com que as pessoas pensem diferente e acreditem nisso. Esse é o ponto principal. Todo o nosso trabalho de chão de fábrica começa com treinamento. Todo ele. E aí você tem que entender, essa dinâmica é muito simples, porque você tem que falar na linguagem da pessoa que você está conversando. A gente padronizou. A nossa dinâmica é única para um diretor, para um dono, até qualquer funcionário da empresa, né? A gente entendeu que essa é a melhor maneira de fazer o convencimento. E a gente coloca, por exemplo, aquilo que eu falei, que quando a gente mistura, né, as pessoas na dinâmica, eu coloco o dono com um funcionário da produção, com outro funcionário do administrativo, né? E existem outras dinâmicas que a gente vai fazendo essa integração. Mas o início do trabalho, num projeto de 6 meses a 1 ano, eu digo para vocês que 2 a 3 meses, dependendo do porte da empresa, é treinamento e conscientização. Lógico, paralelamente treinando nas ferramentas e fazendo algumas coisas, porque o empresário brasileiro ele não tem paciência para esperar tanto tempo sem nenhum resultado, né? O trabalho de consultoria é assim, né? Você chega e todo mundo olha para você desconfiado. Tem um período que está todo mundo desconfiado. Quando aparecem os primeiros resultados, você vira herói. Aí mesmo que não seja um problema que não tenha nada a ver com você,
eles querem que você resolva, né? E aí, passado um tempo que as coisas estão indo bem, eles acham que você já se tornou custo, ele quer se livrar de você o mais rápido possível, que ele já acha que tem condições de seguir sozinho, né? Então, isso se repete em todos os trabalhos, né? A gente identifica as três fases tranquilamente, né? Tá? Bem interessante. A experiência já te mostra. Sim. Estou nesta fase aqui. Outra coisa interessante aí, em termos de resistência é que, às vezes, um sócio, às vezes são 2 irmãos, 3 irmãos, marido, mulher, primos, né? Um sócio é mais receptivo e o outro não, né? Então, às vezes um sócio fala assim, vamos almoçar comigo hoje? Você vai almoçar. Aí você volta do almoço, o outro fala, amanhã você vai almoçar comigo. Tá bom. Aí quer saber o que você conversou. Então, esse acho que é um ponto importante também, né? Aí, falando um pouquinho de consultoria, a gente nunca toma partido de nenhum sócio, né? Fala o que tem que falar, sempre de maneira igual, né? Um vai gostar, outro não, mas a gente sempre mantém imparcialidade, tá? E quando vê que um é mais resistente, trabalha mais com esse, né? Envolve em mais questões, mais coisas, tá? Bem interessante. Pessoal, algum comentário aí? Vamos participar. Eu estou aberto a vocês fazerem perguntas, porque a gente falar de teoria aqui, eu acho que não tem... Na pandemia teve maior procura por esse tipo de consultoria? Não. Na pandemia, os custos foram cortados imediatamente, reduzidos. Agora está tendo... Não deixa de ser um trabalho de melhoria contínua, mas o que a gente está fazendo muito, mas muito agora é um diagnóstico empresarial através de mapeamento de processos. A gente usa aquele fluxograma do Visage, não sei se vocês conhecem o Visage, né? É um software que você baixa gratuitamente no visage.com e você mapeia todos os processos da empresa, pode ser administrativos, produtivos, etc. E com isso você encontra quais são as falhas, as duplicidades, os problemas, e a gente faz um relatório para a empresa de onde a gente poderia trabalhar para fazer melhorias. Então, a gente mapeia todos os processos. Nós fizemos uma empresa daqui do Brasil, nós mapeamos 95 processos. E aí saímos com 12 grandes sugestões de melhorias nesses processos. Então, a gente vê que tem vários processos fazendo o mesmo trabalho. A gente vê que tem atividades repetidas em vários processos diferentes, tem conferências sendo repetidas várias e várias vezes por pessoas diferentes. Então, a gente faz um trabalho de racionalização. É quase que o que é nós não chegamos nesse ponto ainda, mas seria o Lean Office, de chegar lá e fazer uma redução, uma melhoria do processo administrativo como um todo. O final disso é um Lean Office, né? Chega a mudar, às vezes, até organograma, mudar os dons de processo, tudo. Esse é um trabalho que está sendo feito, muito procurado agora, e que a gente tem feito online, né? Quer dizer, então, tem uma reunião geral, depois a gente define quais os processos vão ser mapeados, as entrevistas são pelo Zoom ou pelo Google Meeting, a gente faz o mapa, a pessoa também está vendo o mapa ser construído. Aí nós da Ótima aqui temos aqui alguns relatórios que nós criamos, a gente discute esse relatório com o dono do processo, depois a gente faz uma apresentação final com aquilo que a gente está propondo de melhoria. E as empresas têm dado continuidade, então a gente continua acompanhando quais são essas melhorias, né? E essas melhorias podem ser várias coisas, né? Melhoria em sistema, automação, eliminação de determinado processo, contratação de pessoas para exercerem atividades que eram necessárias e não tem ninguém capaz, né? E, por último, faz muito tempo que a gente não é chamado por nenhum trabalho desses que é os mais chatos, que é de redução de pessoas, né? A gente não... Faz tempo que não se envolve nisso, tá? Que antigamente era uma coisa muito comum. Bom, talvez, tomara que seja porque está acontecendo menos. Tomara. Ou porque também já acabou o que tinha que fazer, né? Tem muita empresa que está trabalhando com menos recursos do que o necessário. Sim.
Isso é Então, verdade. a nossa disciplina é controladoria, né? Então, dentro da controladoria, a gente tem, vamos dizer, está lá no programa ver custos, Kaizen, e aí no início da disciplina, né, quando eu ainda estou apresentando a controladoria para eles, a gente fala de controle interno, um pouco diferente da visão da auditoria, porque é um curso de ciências contábeis, então eles têm um foco maior na auditoria, e aí esse controle interno, ele está mais ligado mesmo a essa melhoria de processos. E aí vem os estudos que mostram que quando, me lembrou a hora que você falou, a hora que chega para fazer consultoria, que todo mundo torce o nariz, né? Quando o funcionário sabe que ele está sendo medido, ele muda o comportamento dele. Então, medir, entender quais são esses processos e criar uma medida, né, uma mensuração para aquilo lá, ajuda a melhorar. Só o fato de ter essa medida já ajuda a melhorar o processo. E aí os funcionários, geralmente, até um exemplo que a gente tinha lá no estudo só o fato de mudar, estou mudando a iluminação para ver se melhora o processo. Então, às vezes, a iluminação mudou para pior, mas as pessoas produziram mais porque sabia que estava sendo avaliada, né? Controlada. O Léo, que muda até a postura da cadeira. E aí tem essa questão, né? Sabendo que tem uma consultoria lá, né? Que está verificando como tudo funciona, tal. Será que também tem essa influência? Tem, então, mas uma das coisas desse trabalho que a gente faz agora dos mapeamentos de processos, todo processo ele deve ter no mínimo 2 indicadores. E aí não precisa estar necessariamente ligado às pessoas, mas ao processo. Obviamente que as pessoas, mas não ao nome, eu não estou medindo a Lúcia, nem o Léo, nem o Joel, nem o Paulinho, estou medindo o processo. E se o indicador do processo estiver bom, é sinal que tudo está correndo bem. Então, isso é fato. Todo processo tem que ter um indicador, né? Seja ele administrativo, produtivo. Então, eu tenho lá um processo de logística de entrega, a gente vai OTIF, on time in full, eu tenho o RH, eu posso ver vários, o pessoal fala muito me fugiu o termo, absenteísmo, tem vários, todo processo tem que ter pelo menos 1 ou 2 indicadores, tá? Indicadores sólidos e objetivos, não subjetivos, né? Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente normalmente implanta também nesse tipo de trabalho que a gente está fazendo agora, tá? Isso é extremamente importante. Vocês estão fazendo ciências contábeis, falando de custo, né? A maioria uma empresa bem organizada normalmente trabalha com tarifa por hora, né? E mão de obra é custo variável, né? Eles mandam o funcionário embora, eles estão tirando o dinheiro do numerador, mas estão tirando horas do denominador, né? E às vezes a tarifa sobe, né? E se o processo não foi de fato reduzido lá no tempo da operação, o custo sobe, não abaixa, né? É meio tiro no pé isso aí. Então, a gente já viu vários casos desse tipo, né? Se eu de fato não faço uma melhoria que traz resultado no processo em si, uma redução de tempo, um aumento de produtividade, é aumentar a capacidade com o mesmo número de pessoas. É tiro no pé, não adianta eu tirar a mão de obra. Mas eu estou deixando de desembolsar. Eu estou diminuindo meu desembolso, melhorando o fluxo de caixa, talvez. Mas eu não estou melhorando o custo, tá? Porque a tarifa sobe. Isso é bem comum, muito comum de acontecer nas empresas, ter essa ideia que demitir funcionário é redução de custo, tá? Bem comum. Uma prática importante, Quase um senso comum. eu conheço empresas em que o pessoal da área de custos, eles têm uma boa noção do processo produtivo e administrativo, porque eles vão checar, cada um é responsável por um setor, quando eles fazem o fechamento mensal, eles vão checar no local o que está acontecendo. Por que não está sendo atingido o que estava sendo proposto, ou por que está se atingindo mais também, para ver se não tem ali nenhuma, né, canetada, né? Então, é importante que uma área que trabalha com controladoria com custos tenha bastante noção de processo,
no qual ela está inserida, o processo produtivo administrativo, para poder, de fato, checar e não apurar um número e não saber dizer por que ele está... E só acreditar. Não é desconfiar do gestor, mas é compartilhar com o gestor, porque quando você sabe fazer isso, você consegue ajudar o gestor da produção ou de uma área a ser muito mais eficiente na redução de custos. Então, quem vai trabalhar na área de custo tem que entender de processo. Aliás, hoje em dia, acho que todo mundo tem que entender do processo. Mas falando de custo de vocês, tem que entender do processo, sim. Para chegar lá e conseguir entender que aquela melhoria que foi feita não gerou porque ela não teve impacto no global do setor ou no global da empresa, tá? Isso é importante. Sim, e assim, se não conhecer o processo, como que vai criar mecanismo de controle também? Como que vai mensurar aquilo lá? Tem que conhecer muito bem a empresa. Mas é que antigamente o pessoal que trabalhava na área administrativa não sabia nem onde ficava a indústria, né? Isso era muito comum, né? Mas isso mudou muito, é importantíssimo que você conheça tudo, né? Isso é super importante, para ainda mais na área de vocês aí, tá? Acho que é fundamental. A gente tem um braço de controladoria na consultoria também. Tá? A consultoria, nós temos 3 pilares aqui, um de supply chain, um de controladoria e eu com o Lean em chão de fábrica. E essa parte de gestão de processos, mapeamento de processos, planejamento de estratégia, aí fazemos os 3. Né? Então, assim, esse trabalho de amanhã vou eu, tenho um trabalho muito específico de controladoria. A gente participa, reúne, sabe o que acontece, mas tem um responsável, né? Então, tem uma pessoa aqui que foi gerente de custo multinacional há muitos anos e se um dia vocês quiserem, a gente organiza, vocês batem um papo com ele também, tá? Mas assim, me Romeu, conta... fala, Léo, pode... então, mais um gatilho, na verdade, o Romeu puxou desde o começo lá, que eu estou entregado aqui, é essa questão do empresariado, vou falar dessa forma, que é uma cultura geral, acho que todo mundo já se deparou com isso, de que a culpa é sempre da folha de pagamento. Então, sempre, como o Romeu mesmo já disse, sempre é cortar funcionário. E isso é cultural, pelo menos é o que eu acho. Aqui é achismo que eu não tenho dado nenhum para, né, afirmar isso. Não, Eu acho que seja cultural. E como que a gente consegue convencer daquilo que você falou, né? Você pode estar tirando o desembolso, mas você está perdendo horas ali. Como que você convence uma pessoa, um empresário que ele ouve de todo mundo, da roda de convivência dele, que a folha de pagamento é o que estrangula a empresa? então, é isso que eu te falei, é ter todo esse processo inicial de conversar, de fazer dinâmica, de mostrar, você tem que pedir um tempo para mostrar que as coisas vão funcionar. Assim, eu não sei quantas empresas eu fiz consultoria nesses 30 anos. Gostaria até de lembrar, um dia eu comecei a marcar aqui, mas não sei te dizer quantas agora. 2 a gente não conseguiu chegar até o fim, tá? As outras a gente evoluiu, e evoluiu bastante, tá? Aí assim, teve trabalhos de extremo sucesso, trabalhos bem-sucedidos e trabalhos com sucesso, mas um sucesso menor. Tudo isso por causa dessa ansiedade, ou dessa maneira de ser dos empresários brasileiros. Né? Mas isso, Léo, é conversar. No dia a dia no trabalho, é o corpo a corpo que eu te falei. Mostrando que as coisas funcionam, mostrando os números, fazendo as contas juntos, entendeu? Para quebrar essa ideia de que a folha de pagamento é o grande problema da empresa. A gente teve um caso, a empresa ia construir um barracão novo numa cidade pequena e a gente modificou o layout, sobrou espaço, não teve que construir mais. Ele falou assim: eu ia mostrar para a cidade meu crescimento, já tinha avisado para todo mundo que ia construir um galpão novo, agora não preciso, vocês me quebraram as pernas perante meus amigos. Então, assim, a gente fez um trabalho com sucesso e o dono ficou insatisfeito. Né? Então, tem todos esses tipos de situação, mas não construiu, tá? Não construiu. Então, agora, essa empresa que eu estou indo aí, que eu vou desde 99, é impressionante porque, assim, ele é o único lugar que não tem prazo. Quando a gente começa lá, não tem que apresentar uma proposta.
ele liga e fala, vamos recomeçar 2 dias por semana? Vamos. O que você vai fazer? Eu falei, vou pensar. Aí ele falou, então, quanto tempo você vai? Aí a gente vai fazer, não tem um prazo. E no começo, ele teve reduções absurdas de estoque, ele tinha 5 pavimentos, a gente deixou 2 vazios. Então, às vezes ele fala assim, eu não estou vendo nada no momento que a gente possa melhorar, mas vem para... que eu sei que quando você está aqui a gente vai melhorar. Então vem aqui, começa a vir para a gente achar onde é que a gente vai fazer uma melhoria. Mas é um caso raríssimo, raríssimo. Já institucionalizou Já, interessante, legal. já. E aí tem muito funcionário que está lá faz muito tempo, então o pessoal já sabe que quando vai estar lá vai ser para melhoria e tudo. Mas não tem receita, Léo. Vocês vão encontrar isso aí todo dia, toda hora, entendeu? Não tem receita, entendeu? Tá? É trabalho de... o termo é esse, é catequese. Não tem... Você tem que catequizar o cara. Você tem que ser convincente. Ele vai ter um monte de argumento, você tem que quebrar todos os argumentos dele com muita lógica e tem que expor os seus e tem que ser mais convincente do que ele. Entendeu? Tem que ser mais convincente do que ele. Tivemos 2 insucessos em 2 empresas, né, nesses anos todos. Frustração, mas o dono não quer paciência. Eu acho um absurdo, porque ele me pagou e não deixou eu fazer o trabalho. Acho que a Lara quer fazer uma pergunta. Oi, Romeu, boa noite, tudo bem? Tudo bom, boa noite. No começo da palestra foi comentado um pouco sobre essa modalidade de trabalho à distância, né, home office, que está aumentando bastante, e algumas empresas até estão planejando em continuar nesse modelo, né? Como que você enxerga que o trabalho de empresas de consultoria como a sua, ou mesmo empresas que fazem essa aplicação do sistema Kaizen, como que funcionaria isso com alguns funcionários ou com a empresa toda nessa modalidade à distância? Você acha que daria certo? Olha, para os processos administrativos, para esse tipo de trabalho que eu comentei com você agora, e que a gente mapeia os processos, principalmente, dá para mapear o processo produtivo à distância, se alguém te contar, né? Mas, assim, um processo administrativo, eu vou mapear um processo administrativo e eu preciso acreditar naquela pessoa que eu estou entrevistando, porque eu tenho uma pessoa em um notebook, ele conta o que ele faz, eu não... né? Então, esse tipo de trabalho, eu acho que dá para fazer à distância tranquilamente. Um trabalho de chão de fábrica, eu prefiro enxergar, porque aí eu não preciso perguntar para ninguém nada, eu vou enxergando o que está acontecendo, se tem estoque, se o posto de trabalho é legal, se a condição é bacana. Então, um trabalho de chão de fábrica não tem como, eu acho que tem que ser presencial e a gente continua fazendo presencial. Esse outro tipo de trabalho é uma questão de adaptação, né? Da gente se acostumar a trabalhar de casa. Eu não trabalhava em casa. Para mim, a gente fizemos poucos trabalhos aqui em São Carlos, onde eu moro. Então, estar em casa era sinônimo de folga. E hoje não é. Então, eu tive que adequar algumas coisas, né? Ter um canto quieto, um escritório, evitar tal coisas. E aí tento marcar aqueles horários que são, como eu não sou funcionário, eu tento marcar aqueles horários que são mais convenientes para mim, deixando um intervalo para fazer alguma outra coisa. Eu não sei como é que é um funcionário que trabalha das 8 às 6 em home office, né? Eu não sei se exige dele que ele esteja o dia inteiro online, né? Em casa, eu acho exige mais concentração. E o que a gente tem escutado, quem está em casa, é que está trabalhando mais do que trabalhando na empresa. Que o horário acaba estendendo depois que você começa. Tá? É verdade. Obrigada, Romeu. Agora, eu acho que tem trabalhos, Lara, que não vão voltar a ser presenciais, tá? Uhum. Tá, deixa eu... A Lara está fazendo o TCC dela nessa área, e até eu sou orientadora, e a gente tem mesmo esse desafio de entender como é que a gente vai mensurar esses processos, né? Porque a gente acredita também que trabalho à distância vai perdurar, né? Não vai voltar como era antes. E aí, como é que a gente mede?
isso aí, né? Então, aí você já deu a dica, é pelo que a pessoa fala. A pessoa vai Mas descrever o trabalho dela. eu acho que vai ter que ser adequada uma legislação para isso, e eu não estou lembrado agora. Se eu descobrir, eu passo para vocês, passo no LinkedIn da Lúcia, do Joelson, um artigo que eu li contrapondo as vantagens de se trabalhar home office. É uma coisa bem interessante. Eu vou ver se eu acho isso, talvez sirva de base para vocês. Eu me comprometo, eu vou falar com a pessoa que me passou, porque eu não estou lembrando agora onde que estava isso, tá? Ele usou um argumento que, porque chegaram a sugerir para a gente oferecer como consultoria a preparação de uma empresa para deixar todos os seus funcionários em casa. E a gente começou a discutir se valeria a pena fazer isso ou não, e aí esse artigo, esse contraponto, fez com que a gente não mexesse com isso agora. Tá? Então, acho que é um assunto bastante interessante. Existem vantagens que as pessoas não precisam mais morar, pode morar numa cidade que não tem nada a ver onde você está trabalhando, mas até isso eu vi a semana passada, né? Passado a empolgação inicial, você foi morar no lugar que você queria morar, mas você não ia porque você trabalhava, aquele lugar passa a ser para você também uma rotina, não é uma novidade. Então, acho que é tudo muito novo para se ter uma conclusão, né? Mas eu vou ver se eu acho esse artigo para... Ele fala da Coca e da Pepsi, inclusive, nesse contraponto aí. Não por causa de home office, mas por causa de uma pesquisa falava que para tal tendência ser melhor, aí a Coca foi e levou atrás, porque a pesquisa... Eu vou achar, eu passo para vocês. Então, pelo jeito, são vários estudos, várias experiências nesse artigo, é interessante mesmo. É bem legal, ele não é um artigo longo, mas ele é bem interessante. Porque é exatamente isso que a gente está com dificuldade. Até tem, assim, trabalhos anteriores que tratam do assunto, mas são coisas pontuais, para negócios pontuais, e agora a gente vê que é geral, né? Agora, um ponto que é importante é a inovação diminui, a capacidade de inovação diminui de quem fica em casa. Hein? Você não tem contato, você não tem estímulo de outras pessoas, isso cai. Eu acho que isso ela já até mencionou mesmo no trabalho dela, porque perde esse contato e aí a criatividade cai. Isso é fato. Por consequência, a inovação. Isso já estão falando claramente. Aí eles colocaram de que pelo menos uma vez por semana. O sistema misto tá sendo proposto em algumas empresas. Vai segunda, terça e quarta, depois na outra semana vai terça e quinta. Sim, para as pessoas poderem se encontrar, trocar ideias. A parte de inovação o pessoal sentiu, sim. Né? E essa questão da melhoria uma questão de produtividade da parte de trabalho em si, quem tem um trabalho mais rotineiro, etc. Mas quem trabalha com inovação está perdendo. Essa questão de melhoria contínua, se a gente pensar, também está ligada à inovação, porque se eu estou melhorando, eu estou fazendo inovações incrementais. Sim, exatamente. De produto, de processo, de organizacional, são, né, inovações incrementais. Então, também tem essa questão que eu fico pensando, mas tá, e o trabalho remoto nisso também? Precisa pensar um pouco, acho que é muito novo ainda, né? E outra, também não são as condições ideais, porque tá todo mundo em casa e depois não sai de casa. Bom, pelo menos não saía, né, no final de semana. Não sei como é que seria isso com a vida normal, né? Normal que eu falo é normal mesmo, não esse novo normal, então, estão achando que tá normal e não tá, né? Então, sim, porque, de repente, a gente olhar o que está agora, nesse ambiente que a gente está, não reflete o que vai ser na realidade. Sim. Eu acredito nisso. Esse ponto mesmo. Acredito nisso. Porque o ambiente não está certo. Não é o que é para ser. Não. Estou aguardando, pessoal. Vamos, pessoas, aproveitem. Uma questão... Zé, pode falar. Não é nenhuma questão de uma dúvida, professor. Vocês estavam falando de teletrabalho e tudo.
Eu sou servidor público e na onde eu trabalho nós tivemos muitos que foram dispensados por teletrabalho, inclusive eu, né? Eu estou desde março em teletrabalho, do ano passado, 2020, em teletrabalho, e é óbvio, né? Tem regulamentação, né? Mesmo que temporária, mas tem. Só que aí, recentemente, né, a CGE pediu um relatório interno de produtividade, né, para avaliar como estavam esses funcionários de teletrabalho. Eu participei da construção desse relatório, mesmo estando em teletrabalho, porque no meu setor tivemos colegas presenciais e colegas de teletrabalho realizando a mesma função. E aí, nesse relatório, a gente levanta dentro do sistema que os processos já são todos digitais, né, já são todos via sistema. E aí, o que acontece? Eu vou falar da minha produtividade, porque não seria antiético falar dos colegas, né? Quer dizer, seria antiético falar dos colegas, mesmo assim. Então, por exemplo, o dia que eu consegui, presencialmente, o dia que eu consegui demandar mais processos, ou seja, dar andamento em maior número de processos, eu dei andamento em 42 processos, isso presencialmente. Já no teletrabalho, o dia em que eu dei o menor número de andamentos foram 47 processos, sendo que minha média em teletrabalho é em torno de 80 a 90 processos, dá 86 ponto alguma coisa. Enquanto que no presencial a minha média não chega a 40, entendeu? Então, essa questão, mas eu vou voltar presencial porque não existe uma regulamentação formal para servidores públicos em teletrabalho. Mas eu já vejo, por exemplo, eu tenho muitos parentes, né, que têm empresas e trabalham nessa área. Meu primo mesmo tem um escritório de contabilidade e ele mesmo já fala que todo o fiscal do escritório vai continuar em casa e não tem previsão de voltar. Exatamente por essa questão, a redução do custo, né, da empresa e pelo fato de que em casa a produtividade está muito maior. O fato agora é ver se isso vai ter consistência, né? Acho que é tudo novo, mas eu acredito que, em termos de produtividade, está todo mundo falando que é maior. Tá? Então, agora a questão da inovação está deixando muita dúvida. Agora, tem área que não tem tanta inovação, é um trabalho mais que não precisa é mais rotineiro. Então, vamos ver. Acho que é muito cedo ainda para uma conclusão final, né? Tá, uma dúvida que eu fiquei aqui, dessas empresas suas aí, que foram feitas consultoria, como que, assim, no geral, é o nível de maturidade da controladoria nessas empresas? Elas têm controladoria ou não? Porque, assim, a minha questão é, será que empresas que têm uma controladoria estruturada passam por menos problemas realmente? Eu acho que empresas de um nível, de um porte maior, tem que ter isso. Num dos trabalhos atuais, a gente propôs a implementação da controladoria, vai ser um próximo passo, vai ser um passo para 2022. A gente está acertando a parte de logística primeiro, que é uma distribuidora. A logística era muito mais urgente do que a controladoria. Nas empresas de pequeno porte, nacionais, tirando o custo da matéria-prima, que é feito razoavelmente bem, o pessoal consegue medir o que vai, e eu já vi de tudo para medir o custo operacional. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando não é o foco do trabalho, eu tenho medo de falar que não devia fazer assim, porque a empresa está dando certo e eles não têm a mínima ideia de como é fazer um custo operacional. Tá? Então, as empresas estão bem, então às vezes são lucrativas, mas a maneira do custeio, e aí não tem controladoria nenhuma, tem o dono tomando as decisões e fazendo. Mas a maneira como eles custeiam a parte operacional, eu já vi de tudo. Multiplica por 2 o custo da matéria-prima. Não tem nenhuma... Isso aí é meio comum. Não tem nenhuma razão nisso. Eu já vi muito produto morrer por causa disso, mas é uma regra muito utilizada. Quanto custa a matéria-prima? X. O operacional é 2x, o custo do produto é 3x. Pronto. Tá? E isso fica um monte de produto
Isso é um caso de uma empresa que a gente foi chamado para fazer custo e teve muito produto que ficava inviável, o preço de venda, e aí tinha que se analisar o pedido, se ele tinha rentabilidade ou não. Porque não dava para tirar o produto de linha até fazer todas as correções. Mas numa empresa de médio porte para cima, eu acho que controladoria é fundamental, sim. Então, assim, a maioria das empresas, então, que te contrata, vamos lá, as familiares, digamos, elas não têm, então, geralmente, uma controladoria mais estruturada, então. Não, não. Às vezes tem uma pessoa com uma boa visão de tudo isso, que não é um controle, mas consegue fazer isso com eficiência. É porque, em muitos casos, tem uma pessoa Muitas de vezes tem toda a custos teoria, que é tudo, né? mais, igual você falou, tem aquelas pessoas de custo que nem sabe onde é a fábrica, nunca foi lá, mas tem aquela pessoa de custo que vai lá e olha realmente o que está acontecendo. A pessoa já está bem mais próxima da controladoria, né? Não, mas uma empresa média, ela tem que ter, sim, uma controladoria. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, né? Compliance, então, esquece, né? A compliance está virando... Nas pequenas, não, né? Não se sabe o que é isso, mas nas outras, isso aí está virando quase praticamente obrigatório, né? Senão, tem que ter, enfim, né? Engessa bastante, tem muita coisa, mas no fim tem que ter, né? Esse mundo que a gente está vivendo aí tem que ter. Cada vez mais, com certeza. Mas Não tem é jeito. interessante, porque, assim, a gente sabe que, pelos estudos, eu sei pelos estudos, né, que a controladoria é mais evoluída nos Estados Unidos, Europa, e aqui no Brasil ainda tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? E aí eu falando para os alunos, gente, olha, tem mais coisas dentro de contábeis para fazer, olha aí controladoria, tem empresas que precisam implementar, vamos ver controle interno, tal. E aí eu queria essa percepção de mercado, ainda mais Sudeste, né? A gente está aqui em Mato Grosso, deve ser mais deficitário ainda. Então, em Sudeste ainda a gente vê esse... Não, eu acho que é uma área super interessante, porque não fica limitado só à parte financeira, nada. É aquilo que você falou, a controladoria está vendo o processo, analisando o processo de todos, e pode ser responsável por todos esses indicadores, né? Então, eu tenho aqui perto de São Carlos, tem uma cidade de Chabaté, tem uma empresa pequena que eles colocaram um controller que é responsável por tudo, não só pela parte financeira. Ele é responsável por todos os indicadores de produção, de qualidade, ele tem um painel com todos os indicadores do que está acontecendo na empresa. Eles chamam de controladoria. Não deixa de ser uma controladoria, né? Entendeu? Mas tem uma abrangência maior ainda do que a gente está acostumado. Sim, porque a ideia básica da controladoria é o reporte, né? Reportar para a alta gestão, então aquele monte de dados lá, eles, vamos dizer, o que a gente vê em vários números transforma em gráfico e passa já para a alta gestão para auxiliar na tomada de decisão. Mas também, se pegar igual a gente estava comentando, né, uma pessoa que trabalha com custos, que consegue fazer um controle, que consegue mapear um processo, ele já está fazendo controladoria naquilo ali, naquela. Então, tem aquela ideia geral da controladoria e não precisa exatamente ter um departamento ou uma pessoa com esse nome. Mas se a gente identifica determinadas atividades, a gente já pode chamar de controladoria, né? Sim. E acho que uma coisa importante, viu, Lúcio? Eu acho que estudar hoje para determinados cursos, né? Eu não vou falar para você fazer medicina e trabalhar na controladoria, né? Mas, assim, quando você está falando de administração, controladoria, engenharia de produção, ou alguma outra engenharia que não seja tão específica, na verdade, acho que você está se preparando para o mercado de trabalho. O importante é pensar, entendeu? Eu acho que, assim, que para todos esses cursos, assim, tem um mercado extremamente aberto. Você não precisa ficar preso exatamente. Ciências contábeis, eu vou trabalhar com a contabilidade, né? Contabilidade tem uma série de regras, etc. Os relatórios gerenciais são muito mais interessantes, né? Esses que ditam aí, acho que
os rumos da empresa, né? Contabilidade, depois você tem que moldar, colocar dentro daquele... Os relatórios, o relatório gerencial, né, que é o que faz o controle, ou um BI, isso é o que define o rumo de uma empresa, né? E aí você pode ser formado em ciências contábeis, administração, engenharia, matemática, economia. O importante é ter a capacidade de criticar aquela massa de dados e transformar isso tudo num relatório e entender que direção tem que ser seguida, né? Exatamente, bem Tá? legal. E outra coisa, pessoal, que a gente pode reforçar aqui, que a gente já viu antes, questão das soft skills. É isso que você está falando, é independente a formação. Você tem que conhecer a empresa, entender os processos, é importante ter o conhecimento da área, da empresa, com certeza é. Mas, igual você está falando, eu trabalho com as pessoas, convencendo as pessoas, entendendo as pessoas. Então, isso daí, com o proprietário, fazendo ele entender por que aquilo é importante. Isso são soft skills, habilidades do lidar, do saber conversar, do saber se posicionar. Então, isso é uma coisa que vai além do que a gente aprende no banco da universidade. Eu acho importante a gente estar preparado para justificar com bons argumentos aquilo que a gente faz. Aquilo que o Léo falou de novo, eu posso ter um superior imediato, que é um cara que não entende, né? E não adianta se irritar, ou sai da empresa, né? Se for um cara que não muda mesmo. Mas procura com o teu conhecimento ou desenvolver essa habilidade de convencê-lo que aquilo que você está fazendo é correto e dele enxergar que está errado. Sem agressão, sem nada. Isso é um trabalho de todo dia, entendeu? É um trabalho de todo dia, de todo momento, de cada ação que você faz, tá? Isso acho que é importante no dia a dia da gente. A consultoria é isso, o tempo inteiro é isso. Porque todo mundo, num primeiro momento, se sente controlado, se sente sendo analisado, né? Então a gente tem que mostrar que não é isso, que a gente está lá como um parceiro para ajudar todo mundo a melhorar, né? Esse é o ponto. Eu acho que isso que você tocou é muito importante. Não é só saber aquilo que a gente faz. É importante ter uma visão geral do negócio, do processo. Eu sou responsável por tal coisa, eu só cuido disso. Não, isso já foi esse tipo de... E não é só para você ser funcionário. Pensa que um dia você pode ter teu negócio próprio, você tem ambição, você vai ser um empreendedor. Você tem que ter uma visão das coisas. Para a vida, né? Tá? Exatamente, até para a própria vida. Entendeu? Então, assim, pensa grande, tenha a mente aberta para tudo, escute todo mundo, né? Depois você filtra quem tem razão, quem não tem razão, vê quem está baseado numa teoria que tenha mais base, efetivamente, né? Acho que isso que é importante. A gente cheque as coisas, né? A gente está vendo um mundo de mentira, né? Um monte de mentira, um monte de vídeo errado, um monte de informação errada. E na vida profissional assim também. Então, receba as informações, filtrem bem, chequem aquilo que de fato é verdadeiro, tem teoria, alguém já estudou, já provou, vou seguir esse caminho, vou justificar minhas ações baseadas nesse caminho, vou convencer aqueles que duvidam através de tais e tais argumentos. Eu acho que esse é o caminho da vida profissional da gente, tá? Sim, a proposta dessa nossa conversa aqui, assim, geralmente quando eu proponho esse trabalho, eu começo a propor, vamos trazer profissionais aqui para mostrar a prática, eles, aí eu falo, mas vocês que vão procurar, eles, mas já é um empurrãozinho que eu estou dando para isso, destrava, vai atrás, a pessoa é estranha, você nunca falou com ela? É assim, vai com medo, vai sem jeito, mas é um começo para desenvolver essa habilidade. Tem gente que faz isso com mais facilidade, mas tem gente que é totalmente travada. Aí, professora, conversa com ele para mim. Não, vai você, vai. E eu fico exatamente porque lá na vida, mas onde é que está escrito que eu tenho que ensinar isso? Em lugar nenhum, mas ali fora da universidade, é isso, a gente tem que chegar e falar com quem a gente nunca viu, a gente tem que saber se posicionar, saber propor o que a gente pensa,
Se a gente quiser ter sucesso, a gente tem que convencer as outras pessoas que a gente está correto. Desde que a gente esteja mesmo, né? Se a gente não tiver, a gente não se sustenta. Então, a gente tem que ser convincente, a gente tem que saber falar, a gente tem que provar o que a gente está falando, a gente tem que ter argumento, e é assim que a gente consegue os resultados. O trabalho de consultoria é isso aí puro, gente, é falar o dia inteiro, é convencer, mostrar, é fazer. Eu falei para vocês, ó, 70% é comportamental nisso tudo, o resto é ferramenta. Mas a ferramenta é fácil. A ferramenta tem lá o passo a passo que você tem que fazer. Tá? O importante é você ter, e não desistir também nos primeiros não, né? Eu acho que é o seguinte, quanto mais não e quanto mais agitado está o trabalho, é o que eu mais gosto. Eu gosto de trabalhar sob pressão, né? Quanto mais duvidam, mais eu produzo, né? Então é isso, em vez de ser um motivo de desânimo, é de muito ânimo. Então é assim que a gente vai seguindo em frente. Então, gente, mas assim, não fiquem esperando, nossa, eu não sou um Romeu. Calma, vocês vão ser. Como é? A gente vai errando, vai acertando, vai ajustando, vai retroalimentando, a gente vai fazendo Kaizen na vida, né? Mas, gente, eu tô faz 36 anos na briga, né? Então, calma lá, né? Eu também Começo dele, apanhei provavelmente. muito, errei bastante, e errar é importante. Nos meus treinamentos, eu sempre digo para as pessoas que eu tenho uma preocupação com as pessoas que saem acertando tudo. Eu gosto de quem erra no começo. Quem erra nunca mais erra, aprende direito, aprende com erro e vai em frente. Quem acerta logo de cara vai errar mais para frente. Isso é quase certo, não é uma regra, mas é quase certo. Então, quando a gente faz um treinamento, está dando alguma coisa, eu prefiro que as pessoas errem, porque quem erra, depois vai em frente. Errar faz parte do processo, pô, não tem que ter medo de errar. E eu fiz alguns cursos, mas eu sou autodidata, então eu compro os livros, leio, aí eu estou num trabalho, eu falo, ó, aqui dá para arriscar tal ferramenta, eu arrisco. No outro eu falo, aqui não dá para arriscar, não tem margem de erro, e eu não tenho confiança para fazer, eu não arrisco. É assim que eu trabalho, entendeu? Então, com uma daqui, outra de lá, a gente já fez de tudo. Aí, quando você tem domínio total e você tem confiança, você faz em qualquer empresa. Ah, agora tem uma nova. Pô, agora vamos testar. Essa empresa dá para testar? Dá, vamos fazer. Essa aqui não dá. E é assim que a gente vai caminhando, entendeu? Às vezes, ficar só sentado fazendo curso, lendo teoria, não é. Então, eu prefiro ler, nunca leio um livro inteiro, é difícil. Vou lendo aqueles capítulos que interessam, vou anotando, vou e volto. Mas eu acho que esses dois livros, A Máquina que Mudou o Mundo e O Nascimento do Lean, vale para todo mundo dar uma lida, tá? Não fica restrito a só essa história de Kaizen, não. Vale muito a pena. Não é livro de autoajuda, não. É livro de uma história, de um sistema que transformou, de um processo que transformou um sistema produtivo, né? Tá? Mais algum comentário, gente? Que lá em São Carlos já são 9h40. Hoje eu tenho que fazer aquele exercício de deitar cedo para acordar na madrugada. E que aí tem que concentrar para dormir também, né? Não adianta deitar. Tá tudo bem? Por mim tá tudo ok, professora. Então, Joelson, vamos encerrar. Então, deixa eu só abrir minha câmera. Isso. Então, a gente gostaria de agradecer, Romeu, pela sua disponibilidade, né? Porque realmente aí o horário é 1 hora a mais, tá tarde para você. Assim, foi muito importante para você nos ajudar, né? Nos passar esse conhecimento hoje, porque tá difícil hoje em dia. Foi muito bacana nosso bate-papo. Seja bem-vindo para próximas vezes, hein, professora? A senhora pode convidar eles para outras turmas também. Não, a gente tendo disponibilidade não tem problema, eu tenho o maior prazer, eu acho que isso faz parte da nossa missão, não de profissional de vida, eu acho que compartilhar a experiência é importante. A gente tem mais 2 pessoas na consultoria, se um dia vocês quiserem alguém falando de supply chain, se quiserem o Ricardo falando de controladoria, tem, se um dia quiser bater o papo os 3 de um assunto, é só a gente combinar. Só a gente combinar. Acho que
Isso aqui, para mim, é um prazer enorme. Às vezes, eu estava comentando com uma pessoa outro dia que eu ia participar, que ela falou, você vai ganhar quanto? Eu falei, eu vou ganhar um monte de amigo e vou ganhar experiência, eu não preciso ganhar nada, a vida não é dinheiro, né? Para mim, principalmente, nunca foi, né? Então, você vê como é que as pessoas pensam diferente, né? O que você vai ganhar? Eu não vou ganhar nada, não vou ganhar nada monetariamente, né? Mas vou ganhar muita coisa. Daqui vou conhecer várias pessoas e a gente vai conversando, tem LinkedIn e tudo, e vamos bola para frente. Quando precisarem, é sempre assim. A gente combina, tem disponibilidade, fazemos sim, não tem problema nenhum. Muito obrigada mesmo. Que bom que eu te achei lá e que bom que você teve essa disponibilidade com a gente. Tranquilo. Muito obrigada mesmo. Acho que é Imagina. um grande ganho para os alunos. A gente vai conversando quando quiser. O Joelson já tem até no WhatsApp, tá fácil. É só mandar mensagem. Meu LinkedIn tá lá também. Quem não está ainda conectado, quiser pedir conexão, a gente manda. Lá é um bom meio de contato também. Com certeza. Tá bom, gente? Então tá, muito Perfeito. obrigada, Romildo. Muito obrigado Legal. mesmo. Eu que agradeço, gente. Obrigada a vocês Prazer. também. Compartilha depois quando eu enviar para vocês, tá? E boa noite para todos. Boa noite, gente. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.